Fala, turminha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você estará assistindo essa videoaula, porém, desde já eu quero desejar a todos vocês bons estudos, tá? Que vocês aproveitem esse momentinho aqui, porque já já estaremos finalizando o ano, finalizando o quarto bimestre e se preparando já pro próximo ano, né? Então, aproveitem. E é isso, espero que vocês gostem aí dessa sequência de atividades que nós faremos até o final do bimestre, certo? Falarei brevemente com vocês sobre o conto, né? Já comentei é, em sala de aula lá no comecinho do ano, quando ainda nós estávamos presencialmente em sala. Não sei se vocês têm alguma anotação no caderno, da estrutura, né, de como ocorre o conto, mas eu vou falar brevemente para que vocês consigam fazer tranquilamente aí a sequência de atividades, certo? Porém, qualquer dúvida eu estarei à disposição para poder atendê-los aí qualquer horário, tá? É isso, então nós vamos falar sobre conto e especificamente sobre o conto mistério, né, assombração, que vai ser o nosso tema aí do quarto bimestre. Certo, pessoal? Mas vamos lá. Primeiramente, o que é um conto? Conto é uma narrativa curta, concentrada, certo? Que normalmente focaliza um único conflito. Ou seja, conto ela é aquela história bem curtinha, sabe? É, não, nada além tipo de 5 páginas. Assim. Lógico que existem contos tipo O Senhor dos Anéis, né? Que é um conto gigantesco. É, porém, nós estamos aqui falando agora desses contos bem curtinhos, tá? Com início, meio e fim ali. E a gente consegue ler em 10 minutos, 7 minutos, 15 minutos no máximo. Então é desse tipo de conto que eu vou falar a respeito para vocês hoje, certo? E dentro dessa narrativa curta, desse conto, existe apenas um conflito, tá? Apenas um problema ali dentro dessa história. Nós não encontraremos então aquela diversidade de problemas ali, cada hora acontecendo determinada problema com algum determinado conflito com algum personagem, certo? Então vai ser apenas um conflito ali dentro dessa história, certo? Essa narrativa será em volta de apenas um conflito, tá? Eu falarei mais para frente a respeito disso. A origem do conto está relacionada à prática de contar histórias e localiza-se em tempos remotíssimos, ainda não marcados pela tradição escrita. Então a arte, pessoal, de contar a história, né, tipo, do conto, já existe há milhares de anos, né? Pode ser real, pode ser inventado. Então o conto existe já há milhares de anos. Nós temos essa prática às vezes de contar histórias para o nosso amigo, né, para as pessoas mais próximas da gente. Então um conto é isso, certo? Uma narrativa curta, concentrada apenas em um conflito. Aí eu trouxe aqui um trechinho do conceito de conto de Mia Couto, que é um escritor bastante conhecido também. Vou ler aqui rapidinho. O conto é feito com pinceladas. É um quadro sem moldura, o início de uma história que nunca termina. O mais importante não é o seu conteúdo literário, mas a forma como ele nos comove e nos ensina a entender não através do raciocínio, mas do sentimento. Certo? Olha que bonito isso que ele trouxe pra gente. É feito com pinceladas, certo? Com calma, pensando em cada detalhe, tá? Então vamos lá, mas antes de entrar no conto, a gente precisa entender o que é narrativa, o que é uma narrativa, o que é narração. O próprio nome já está explicando pra gente, você vai narrar algo, tá pessoal? Lá, narrar consiste em construir o conjunto de ações que constituem a história, ou seja, o enredo. Certo? Então a história ali chama-se enredo, certo? A nossa história, tudo que nós vamos criar ali se chama um enredo. E relacionar essas ações aos personagens, que são os seres que praticam os atos ou sofrem os atos dentro ali do conflito, dentro da história. Tudo bem? Então, ó, nós temos o narrador, né, lógico, aquele que narra a história, que vai nos contar a história, certo? Que é normal, é muito normal nós encontrarmos um narrador dentro de uma narrativa, certo? E o narrador pode ser em primeira pessoa, que seria o narrador personagem,
né, que é o narrador é o próprio personagem da história, ele próprio vai contar a história, certo? Como está escrito aqui, ó, o narrador personagem conta na primeira pessoa a história da qual participa também com o personagem. Então é ele contando a história, certo? Os verbos sempre encontrados ali na primeira pessoa, ok? Tudo bem? E nós temos o narrador em terceira pessoa, certo? E nós temos dois tipos de narradores em terceira pessoa. Nós temos o narrador observador, que ele conta a história fora da história, certo? Sem participar, ele apenas conta o que acontece na história. Ele conta o que está acontecendo em determinado ambiente, ele conta o que determinado personagem falou dentro da narração, tudo bem? Ele só não vai participar, ele vai apenas narrar ali fora dela. E nós temos também o narrador onisciente, que é muito mais complexo. Ele conta a história em terceira pessoa, igual ali o narrador observador, mas às vezes ele se intromete na história e fala na primeira pessoa, como se fosse o narrador personagem, porém ele apenas é o narrador em terceira pessoa, que ele participa fora da história. E ele às vezes ele permite essa entrada na história ali como personagem, né, falando em primeira pessoa. Mas ele não participa da história, certo? Olha só, interessante. Então os elementos básicos da narração são a narrativa, certo? E o narrador. E dentro da narrativa nós temos o enredo, que seria a história, né, os acontecimentos reais ou imaginários. Então tudo que acontece ali na história nós chamamos de enredo. Tá? Tudo que nós criamos, tudo que nós lemos ali dentro de um conto, dentro de uma narração, nós chamamos de enredo. Certo, pessoal? E também nós temos os personagens, que são bastante importantes também ali dentro das nossas histórias, dentro dos nossos contos, dentro dos nossos romances, dentro das novelas, enfim, dentro de toda a narrativa, os personagens são de suma importância ali para a gente poder entender realmente o que acontece, tá? É lógico que algumas histórias, alguns contos, alguns romances, os personagens são objetos, são animais, são, sei lá, enfim, isso vai da imaginação de cada escritor, né? E nós temos o narrador, óbvio, que narra ali os acontecimentos, que vai narrar ali o enredo, vai narrar a história, tá bom? Então o plano geral do conto, né, a estrutura dele assim, quando a gente for ler, quando a gente for escrever, principalmente, a gente precisa ter em mente algumas ideias para a gente poder desenvolver o nosso conto, tá? É mais para frente, então prestem bastante atenção nisso, porque mais pra frente eu vou pedir para vocês escreverem um conto de terror aí, de assombração, de mistério para mim, certo? Então, ó, para você começar a escrever o seu conto, né? Vamos lá. Nós precisamos partir da situação inicial, ou seja, da introdução. Você vai, lógico que você vai imaginar uma história aí, tipo, por exemplo, uma história de terror, uma história de mistério, de assombração. Você imagina uma história. Aí, como que você vai começar essa história? Como que você vai introduzir? Como você vai me apresentar essa situação inicial? Ou então, quando você está lendo um conto, você precisa encontrar essa situação inicial, certo? E o que seria? Você vai descrever ali os personagens, você vai descrever o ambiente, você vai apenas introduzir ali o início da história, você vai introduzir os personagens, você vai introduzir o espaço, você vai introduzir o tempo, você vai introduzir o ambiente ali, certo? Você vai apresentar ao leitor quem são, né, os personagens, onde é o local ali que vai acontecer, um cemitério, um quarto, uma casa, enfim, diversos lugares podem ser a referência de cada escritor, né, para poder escrever um conto. Aí depois vem a complicação ou conflito, né, que é ali o desenvolvimento. Depois que você apresentou, você vai começar a desenvolver a sua história, você vai começar a apresentar assim, situações para poder chamar a atenção do leitor. Como é um conto de mistério, você vai precisar chamar a atenção do leitor para aquele momento que, nossa, o que será que vai acontecer, né? Tipo, aquele momento chave mesmo, que seria o clímax, aquele momento em que você mais espera da história, sabe? Aquele momento que você anseia que chegue logo para você saber o que está acontecendo.
Tudo bem? Então vem ali o desenvolvimento, né, que é a complicação ou conflito, que seria o problema ali da história que você vai criar, e depois, junto, né, o 2 e o 3, que vem o clímax, que é aquele momento tchan da história, aquele momento que você vai ler, ou que você vai ler falando, nossa, é aqui que aconteceu o ápice da história, né, o auge da história. Ou quando você estiver escrevendo um conto, você precisa ter isso em mente. A introdução ali, a situação inicial, o desenvolvimento da sua história e o clímax, aquele momento em que, pum, vai dar o checkmate na sua história. Tudo bem? E depois vem a resolução ou o desfecho, que é o momento ali da solução da sua narrativa, que vai ser o fim ali. Depois do clímax, né, você vai ter que dar um desfecho, você vai ter que dar uma solução para o seu conto, para a sua história. Então, o final ele pode ser surpreendente, ele pode ser de diversas formas, tá? Ele pode ser ali, ó, trágico, ele pode ser cômico, ele pode ser alegre, ele pode ser triste, tudo bem? Isso vai da intenção de quem está escrevendo o conto, certo? Isso vai do estilo de cada escritor. Tudo bem? E tem duas coisas também que nós não podemos esquecer dentro de uma narrativa ali, principalmente dentro do nosso conto, tá bom? Primeiro, que é o espaço, né? O lugar onde se passam os acontecimentos. Eu acabei de falar ali atrás, uma casa assombrada, um cemitério, um hospital abandonado, uma floresta, uma caverna. Não sei, pode ser o espaço, a lua, sei lá, uma psiquiatria. Isso pode ser, né? Vai da imaginação de cada um. A gente pode viajar para vários lugares aí, criar os melhores contos assim, né? Da nossa forma, da forma que nós quisermos. E também não podemos esquecer do tempo, que é o momento em que tudo acontece, certo? E pode acontecer em tempo cronológico. O que seria o tempo cronológico? O tempo cronológico ele vai seguir a risca como se fosse do tempo, do relógio, sabe? Por exemplo, acordei em um cemitério às 10 horas da noite. Quando o relógio bateu 10h15, comecei a ouvir passos em volta dos túmulos. Tá vendo? Ó, o relógio ele vai seguindo. Ó. Quando eram 10h30, apareceu alguém no portão, com um chapéu, com um casaco, e começou a chamar pelo meu nome, porém eu estava parado. Quando bateu meia-noite, ó, tá vendo que o tempo ele segue como se fosse normal mesmo, esse tempo que nós vivemos é o tempo cronológico. Ou então ele pode ser um tempo psicológico, ou seja, o escritor ali, quem está escrevendo a história, ele pode utilizar de memórias do narrador. Por exemplo, o narrador ele começa a narrar a história de pensamentos de 20 anos atrás e depois ele vem aqui para o presente, começa a contar algo aqui do presente e depois volta, sei lá, um ano atrás e pode pensar no futuro. Enfim, não é esse tempo certinho que corre minuto após minuto, dia após dia, não. O psicológico ele pode ser misturado. Pode trazer uma lembrança lá de trás, pode pensar em algo no futuro, pode utilizar algo aqui do presente. Tudo bem? Então vamos lá. Para a gente entender agora assim o que nós encontramos dentro de um conto de mistério, né, de assombração. E nós temos vários tipos de contos, tá pessoal? Nós temos os contos de fada, nós temos os contos fantásticos, né, que vai utilizar aí de árvores que falam, de animais que falam, enfim, nós temos os contos infantis, né, aqueles contos para criança dormir, nós temos contos, enfim, nós temos diversos tipos de contos. Aqui nós focaremos no conto de mistério, de assombração, certo? Então, ó, o que nós encontramos dentro de um conto de mistério, de assombração? Suspense, aquele suspense, a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente, tá? Aquela expectativa, o que determinado personagem vai falar, o que vai acontecer com determinado personagem quando ele entrar em alguma porta, você fica esperando ali o que vai acontecer, ansioso, naquele suspense, tá? Nós temos ambientes assombrados, que nem eu falei ali, quarto escuro, tá? Um cemitério,
Enfim, nós encontraremos os personagens tensos, tá? Quando a gente está escrevendo ou quando a gente está lendo, nós encontramos muitos personagens bem descritos, tá, pessoal? Você descreve que o personagem ele treme, ele está arrepiado de medo, o coração acelera, o coração bate forte, a boca seca. Então você consegue trazer algo de real ali pro seu conto, pra sua narrativa, tá? Você consegue descrever bem ali o ambiente escuro ali, o ambiente assombrado, o personagem com medo, você consegue identificar isso. O sobrenatural, né? Já pensou? Você lendo ou escrevendo alguma coisa assim de fantasmas andando pela casa, de móveis se mexendo, hã? Você começa a ver, a ver não, você começa a escrever ou a ler em algum conto que os gatos pretos estão voando pela casa, né, de bruxas, de assombração. Gente, é legal. Eu adoro, assim, sabe, esse tipo de conto. E os animais, né? Tipo, como eu acabei de falar, os gatos pretos, os curvos, né? A gente, quando fala em corvo, a gente já lembra de Edgar Allan Poe, que foi um dos maiores aí, contistas aí da, da história, né? São contos excelentes, tá, pessoal, do Edgar Allan Poe, que a gente não tá em sala, eu não consigo apresentar para vocês. E aqui tem que ser bem rápido, tem que ser bem pincelado mesmo, tá? Então, basicamente é isso que nós encontramos ali num conto de mistério, tá certo? Então, espero que vocês tenham prestado atenção. Agora vocês farão uma atividade e mais para frente vocês farão um conto para mim, tá? Mas isso aí mais ali para frente. Por enquanto nós vamos fazendo aí algumas atividades referente ao conto, mas mais para frente vocês escreverão para mim um continho aí de assombração e de mistério, certo? Então espero que vocês tenham aproveitado. Bons estudos. Qualquer dúvida estarei à disposição sempre, certo? Para atendê-los aí no momento em que vocês tiverem realmente aí puxa, não entendi isso aqui, não sei o que é para fazer, pode me mandar mensagem. Certo, pessoal? Bons estudos, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, cuidem-se e até breve. Um beijo, 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 fui!